Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E hoje o Flamengo já inicia sua maratona de jogos de 2026. Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. E com um time cheio de novidades. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, qual que é o seu palpite pro jogo? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. É que a gente tenha, pelo menos nesse início, né, nesses primeiros jogos, times completamente reservas ou formados por jogadores da base, por jovens, né, nesse início, pelo menos nessas primeiras semanas até o início da disputa do Campeonato Brasileiro no final do mês. Temos Thiago Lima já com a gente, Noelzinho, para trazer informações do Flamengo, já está com a gente, então já está na área ao vivo para falar do Rubro Negro. Noel, tudo bem, amigo? Boa noite para você, porque temos confirmação, né, de contratação, ao mesmo tempo que a gente está pensando que o Felipe Luiz vai estar de olho na estreia de alguns garotos no Carioca, mas o Flamengo continua se movimentando no mercado, mas hoje o Boto pregou um pouquinho mais de tranquilidade, né, nessa apresentação do Vitão, sem pressa para não fazer contratações desnecessárias. É por aí, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila, Gonza, Coutinho, Felipe, todo mundo que está na área aqui com a gente. É por aí. O Boto deu essa alfinetada, até citou o Palmeiras, né, como exemplo. Falou assim, a Leila do Palmeiras falou, a gente chegou, bateu na trave 3 vezes, vamos trabalhar para a bola entrar agora. Aí o Boto cita, pro time que bateu 3 vezes na trave não precisa de tanta contratação, imagina pra gente que a bola entrou, né? Ele brinca com isso. E, de fato, ele está evitando especulações. Ele disse, a gente buscava um zagueiro e um goleiro. O zagueiro já trouxe, foi o Vitão, que foi apresentado hoje. E de ontem para hoje, a novidade, né, nessa busca do Flamengo por um reforço é em relação ao goleiro, né? O Flamengo tem encaminhado agora a contratação do Andrew, né? O goleiro do Gil Vicente de Portugal, revelado na base do Botafogo. Ele está em fim de contrato no Gil Vicente, onde ele vem se destacando nas últimas temporadas no futebol português. Foi até, inclusive, procurado recentemente pelo Feyenoord, da Holanda. E ele não deve ficar, ele está em fim de contrato e o Flamengo viu uma ótima opção nesse goleiro, como ele está aparecendo aí nas imagens agora. O Felipe Luiz e o Boto, inclusive, estiveram em Portugal durante as férias, no início do ano, e foram lá ver um jogo do Andrew contra o Sport, no início do ano, se eu não me engano, no dia 2 de janeiro. Eles estiveram lá no estádio, viram de perto o Andrew. E é um goleiro que o Flamengo gosta, é jovem, né? Se enquadra na característica do Flamengo ali de rejuvenescer também o elenco. Só que tem um porém aí, porque ele tem contrato até junho com o Gil Vicente. E o Flamengo busca um goleiro de forma imediata, né? Porque ele não tem um substituto ainda para o Rossi, tem só o Diogo Alves, que é um goleiro da base. E aí o Flamengo quer um goleiro para agora. Só que o Gil Vicente, para liberar o Andrew, ele exige alguma compensação financeira ou então algum jogador que o Flamengo ofereça em troca. Então tem esse impasse aí a ser resolvido. Mas o Flamengo, de fato, como o Boto citou, busca um goleiro. A gente sabe também que o Flamengo quer um atacante, mas ele não conseguiu o Caio Jorge, tentou algumas vezes, foi recusado, mas segue no mercado aí monitorando opções. Assim, o jogador que topa vir pro Flamengo hoje, ele já topa assim. Eu lembro na transmissão, a gente estava fazendo a transmissão da final da final do Intercontinental, e em determinado momento eu olhei o banco do Flamengo e falei, cara, Saul, De La Cruz, Samuel Lino estava no banco, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Danilo. Eu falei, cara, vários jogadores ali que jogaram vários jogos de Champions League, outros jogaram menos, mas era assim, muita gente importante. Cara, é uma seleção. E assim, é claro que a gente tem uma tara no time titular, né? Sim. Isso é uma coisa normal, é cultural do Brasil. Mas qual é o time titular do Flamengo da última temporada? Acho que nas pontas é difícil definir, né? Nas pontas é difícil definir. O volante, o Saúl, jogou pra caramba em um determinado momento do Brasileiro da Libertadores. Depois saiu pro Pulgar voltar. Mas até propriamente os zagueiros. Aí o centroavante, cara. O Felipe teve o Pedro em determinados jogos que ele preteriu. Ele colocou o Plata ou o Bruno Henrique ali no centro do ataque. Então, ele vai ter oportunidade, quem tiver. E quando tiver, tem que aproveitar. A gente viu que alguns jogadores, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, da saída do Vitor Hugo, esse com menos espaço. Mas, por exemplo, o Everton Araújo, está falando da posição de volante, tem vários nomes, mas o Everton Araújo fez alguns jogos importantes ao longo da temporada. A própria zaga chegou, em alguns momentos o Felipe Luiz teve que pensar em improvisar, porque tinha desfalques. Então, assim, não é que não vai jogar, mas é que a disputa é concorrida, né? Se a gente for lembrar os primeiros jogos do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, o Everton Araújo era o titular dele contra o Atlético Mineiro numa final de Copa do Brasil, onde jogou muito bem.
e hoje não tem espaço por conta de muita qualidade. O Flamengo tem muita qualidade. Eu acabei de ler aqui sobre o que o Boto falou, parece que a gente foi o 5º colocado do Campeonato Brasileiro e não ganhou a Libertadores por não ter movimentação no mercado. E a gente ganhou os 2, realmente. O Flamengo ganhou os 2, precisa atacar no mercado. Para mim, o Boto foi o cara que contratou o Vitão para o Shakhtar, quando ele era scout do Shakhtar, foi ele que contratou. E aí movimentação de mercado perfeita do Flamengo, porque você tem os 3, mas quando não tem... O Flamengo sofreu isso e a gente viu isso num Fla-Flu, onde o Flamengo perdeu por conta de não ter nenhum dos 3, né? E aí faz a movimentação perfeita no mercado. O Flamengo precisa de 22 jogadores para se manter no mesmo nível. Para mim, precisa atacar ali só o número 9. E aí é onde o Flamengo quer. Foi buscar o Caio Jorge, foi buscar o Marcos Leonardo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz quer para o time dele para 2026, mas é um Flamengo que, muito bem lembrado, se você olhar o banco do Flamengo, os jogadores que estão no banco do Flamengo, pelo menos na final do Intercontinental, jogam em qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil. E aí as movimentações precisam ser certeiras. Logicamente, quando você tem 1 bilhão para gastar, fica mais caro, né? Quando chamou a atenção para isso, né? Para essa declaração, que acaba quando você diz que tem grana, amigo, né? Isso é a especialidade aqui do Rio de Janeiro. Chegou na praia, falou outro idioma, irmão, fica tudo mais caro para você. Então, falou que tá com grana e os valores são um pouco diferentes. Mas, enfim, Gonçalo, acho que é perfeita essa leitura do Felipe, do que disse o Boto em relação a ser certeiro, né? Não sai fazendo contratações que não vão fazer sentido, tem que ir atrás do que o Flamengo realmente precisa. Mas eu acho que tem uma certa, talvez, insegurança do torcedor com essa posição do 9, porque foi a posição onde, nas últimas vezes em que atacou o mercado, o Flamengo não foi bem nessa contratação, né? Não sei se porque não gastou muito nela exatamente, mas foi uma janela que o Flamengo já trouxe o Carlinhos ali, não era exatamente o que precisava, mas foi um pedido do Tite, não teve espaço. Mais recentemente o Juninho, que foi logo na chegada do Boto, numa outra filosofia também de contratações. Acho que gera essa expectativa de agora, né? Foi atrás do Caio Jorge, que é um excelente nome, mas o Cruzeiro já sinalizou que, por enquanto, nem pensar nos valores que estão sendo colocados à mesa. Fica uma certa expectativa de para onde vai essa contratação, que sim é um ponto importante para um reserva ali do Pedro, né? É importante, mas é uma posição em que você também não tem muita variedade no futebol. Para quem tem dinheiro, tem. Para quem tem dinheiro, tem opção. Para quem tem dinheiro, vai ser mais difícil ainda, por incrível que pareça, né? Se você tem dinheiro, deveria ser mais fácil, né? Mas, como o Flamengo é um clube do Rio de Janeiro, como você falou, no Rio de Janeiro, você chega falando mas ali... com 30 milhões que o Flamengo ofereceu para o Caio Jorge, dá para contratar bem um atacante. Não, dá para contratar. O problema é que ele foi em cima de uma SAF que não está precisando de dinheiro. E que está querendo 50, né? Quase o dobro. E sabe que o Flamengo é um rival, é um concorrente direto nas pretensões do Cruzeiro para o ano que vem. O Flamengo está brigando pelas mesmas coisas. E não tem tanta... Não está cheio de centroavante aí. A própria seleção brasileira não tem o Ancelotti não tem essa variedade tão grande, né? Você teve aí recentemente o Igor Jesus, que agora está fora, o Botafogo negociou, mas se você for pensar aqui, olhar no futebol brasileiro, não tem muito. Mas acho sim que o Flamengo precisa, o scout do Flamengo precisa trabalhar nisso aí, porque... nessa temporada que foi muito vitoriosa, mas esse foi um problema. Quando o Pedro não esteve, e ele não esteve durante um bom tempo por conta de lesão, e depois na volta também, para até se recuperar o ritmo, o Flamengo tentou ali, o Juninho já desde sempre não funcionou muito bem. O Flamengo tentou o Bruno Henrique ali, mas o Bruno Henrique não é o mesmo jogador quando tem que ser referência, a não ser numa situação específica em que o Flamengo... recua e joga uma bola para ele atacar o espaço, mas mesmo assim ele não joga por dentro da mesma maneira como quando ele joga pelo lado esquerdo. Então sim, o Flamengo tem que atacar. Agora, o Flamengo, né, por tudo que o Felipe e o Coutinho já falaram, o Flamengo não tem pressa, não é sangria desatada. O Flamengo tem um elenco. Por mais que a gente tenha que pensar que 2026, Arrascaeta vai estar um ano mais velho, Bruno Henrique vai estar um ano mais velho, Danilo vai estar um ano mais velho, Jorginho, são todos jogadores que já são experientes e o Flamengo tem que olhar para isso, principalmente no médio e longo prazo, mas o Flamengo tem condição de começar a temporada com o que ele tem
e atender. Agora, de fato, na questão do centroavante, de uma opção para o Pero, me parece que é a prioridade. E aí você falou de outra posição, né, Noel, que é a questão do goleiro reserva. Essa também mais urgente, porque o Rossi, nesse momento, não tem exatamente um reserva. Claro que tem as opções da base, mas não tem ali uma disputa em aberto, não tem exatamente esse goleiro reserva e é um dos alvos do Flamengo do mercado. Agora já tem um nome mais próximo, que é o do André, né? A gente lembra que o primeiro nome que o Flamengo tentou era o Gabriel Brazão do Santos. Era o sonho de consumo do Flamengo ali para ser essa sombra do Rossi, que a ideia do BAP, da diretoria, é ter 2 jogadores para disputarem de fato posição em cada setor ali do gramado, né? E o sonho de consumo era o Brazão, só que foi uma negociação muito difícil, o Santos não está querendo negociar, dificultou e o Flamengo começou a olhar outras alternativas no mercado e chegou ao nome do André. Como a gente já falou mais cedo, do Gil Vicente, é um goleiro que vem se destacando no Campeonato Português, num clube menor, né, de menor investimento no Campeonato Português, mas aí enfrenta os clubes grandes de lá e vem se mostrando, vem tendo um bom desempenho lá e já foi procurado por outros clubes, inclusive o Botafogo, que foi o clube que o André foi revelado, o Botafogo estava contratando ele, repatriando ele, agora recentemente, já tinha uma negociação avançada, mas ela travou e aí o Flamengo entrou na jogada. O Flamengo, então, está pensando nele até oferecer um pré-contrato, né? Como eu falei, ele vai ficar livre no meio do ano, né? Tem só mais 6 meses de contrato, mas a ideia do Flamengo é ter um goleiro agora, para agora. Ele precisa ter, de fato, uma sombra para o Rossi, porque hoje o reserva é o Diogo Alves, que é um garoto de 21 anos, recém-promovido da base. Então, ele entende que precisa, sim, reforçar esse setor. São os 2 setores que o Boto falou na coletiva hoje que o Flamengo estava buscando, o zagueiro e o goleiro. O zagueiro já foi e agora falta o goleiro. Falta só resolver o impasse, se o Gil Vicente vai liberar, se o Flamengo vai conseguir esse acordo com o Gil Vicente para ele ser liberado agora e aí resolver essa pendência da posição do goleiro. Essa era uma outra posição, como bem falou o Noel, o Flamengo já tinha tentado o Brazão, esse um goleiro, né, um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro da última temporada, e o André já é um jogador para ser repatriado, mas é uma posição importante, né, foi algo que a gente já vinha falando desde o final da última temporada, desde que a gente já sabia da transferência que aconteceria para o Cruzeiro do goleiro reserva, que agora me fugiu o nome. Matheus Cunha. Não, do Matheus Cunha. Tá. Obrigada, Noel. Do Matheus Cunha, que já estava negociado com o Cruzeiro e que agora, Dois treinos, temporada, se lesionou, né? E é um bom exemplo disso que você está falando. O Bastos, ele pode até falar melhor sobre o André, né? Ele conhece o André desde bem jovem, mas só um pitaco rápido, né? Uma lesão de um goleiro titular do Flamengo nesse momento significa que o Diogo Alves, com pouca experiência, teria que jogar uma temporada que já começa com jogos importantes. Daqui a pouco tem Supercopa, tem Recopa. Não dá para esperar até o meio do ano, não. O Diogo, ele tem talento. Ele é, inclusive, um dos sobreviventes da tragédia do Ninho. É bom que se diga isso. Ele se destacou em campeonatos nacionais, sub-17, sub-20. Até no time profissional chegou a ter boas atuações aí, quando o Flamengo utilizou uma equipe mais alternativa. Mas acho que o Felipe pode acrescentar mais sobre o André, né, Felipe? O André é um menino que eu conheço, Andrei e André, né? O Andrei também era goleiro também no Botafogo e o André, o irmão mais novo dele. E ganhou projeção, é um menino que era convocado sempre para as seleções de base, que evoluiu muito em Portugal. Portugal tem esse poder de você ir lá e conseguir se mostrar. O goleiro ele é muito mais difícil do que jogador de linha, né? Você precisa esperar a oportunidade. A oportunidade foi dada para ele no Gil Vicente e ele assim vem fazendo temporadas muito boas, assim, chamando a atenção dos clubes. E ele evoluiu numa questão que hoje o futebol pede, jogo com o pé. Evoluiu muito, mas assim, desde quando ele saiu do Botafogo da base até agora, eu tenho visto os jogos dele. É um menino que eu acompanho, até pela história da família, até por tudo que ele viveu. Então o Flamengo, eu acho que assim, acerta muito a contratação desse menino por conta disso também. O Rossi é o titular e ele sabe disso, tenho conversado com o André sobre isso. É lógico que ele vai buscar o lugar ao sol dele, mas ele sabe que o Rossi é o titular, é um ídolo da torcida, mas ele vem de ritmo de jogo, vem em evolução, é um goleiro novo, e que mostra a sua evolução diariamente. Eu acho que o Flamengo vai... Não é fazer uma aposta, porque ele já é uma certeza. Ele é campeão pan-americano, sendo titular. E é um goleiro que vai, assim, aflorar no futebol brasileiro. E o Flamengo, novamente, com o seu scout, o Felipe Luiz, eu vou ter que dar o crédito ao... Eu estava com ele aqui, não está na área. Não foi o Raposo, não. Foi o... ele falou sobre isso. Ó, o Felipe Luiz... junto com o Boto,
está lá vendo o jogo agora do Andrew e vai contratar ele. Eu falei, será? Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele. E realmente está acontecendo. Eu vou lembrar dele aqui Depois já você dá já. os créditos. Eu vou lembrar dele aqui já já e vou dar os créditos para ele. Agora, Noel, tem uma atualização em relação à cirurgia do Saul, né? Que a gente vinha trazendo, vocês já tinham noticiado, ia precisar passar por uma intervenção. E a situação do Vitor Hugo está agora com concorrência, mas aparentemente está tudo certo. E ele vai ser transferido. Já não jogava mais pelo Flamengo, já estava emprestado, mas segue o contrato de venda dele, né? É isso. Em relação ao Saul, o Flamengo divulgou hoje que a cirurgia foi um sucesso, a operação bem sucedida. A previsão é de 2 meses ali de recuperação, então ele deve voltar a jogar aí março ali. Em torno de março ele já deve voltar ao time, ficar apto. Obviamente ele volta, aí vai voltar aos pouquinhos, né, ao time. Mas é um jogador que vai estar à disposição aí. Ele fez essa cirurgia até porque ele vinha tendo um incômodo já na reta final da temporada, não vinha conseguindo grandes atuações igual ele teve no meio do ano, né? E aí ele optou por fazer essa cirurgia para voltar a 100% agora em 2026. E aí, falando do Vitor Hugo, é um jogador que de fato perdeu espaço no Flamengo, ele já tinha sido emprestado lá para fora, na Turquia, voltou ano passado, fez um jogo apenas com o Felipe Luiz, não estava nos planos. O Flamengo empresta o Vitor Hugo hoje, na verdade no ano passado ainda, para o Santos, ele estava lá no Santos, e aí o Atlético Mineiro demonstrou interesse na compra do jogador e entrou em acordo com o Flamengo. O Atlético vai pagar 2,5 milhões de dólares, dá cerca de 13 milhões de reais. O Santos vai levar 10% desse valor por ter taxa de vitrine, né? Porque o jogador estava no Santos, mas já é um acordo que está bem encaminhado, mais uma saída do Flamengo. A gente tem os próximos confrontos do Flamengo, porque o Flamengo estreia no Campeonato Carioca já nesse domingo. É um jogo adiantado, né, da 5ª rodada contra a Portuguesa, por conta da disputa da Recopa Sul-Americana. E a gente tem o calendário aí dos primeiros jogos já dessa temporada do Rubro Negro, começando com a Portuguesa no dia 11, agora no domingo, e depois enfrenta o Volta Redonda no outro final de semana, no sábado. Desculpa, tem quarta-feira, né, que eu tô olhando de cima para baixo, é da esquerda para direita. Então, depois tem o Bangu primeiro, na quarta-feira, no outro final de semana, Volta Redonda, o clássico contra o Vasco, o clássico contra o Fluminense e depois a estreia do Campeonato Brasileiro já contra o São Paulo e a final da Supercopa do Brasil. Eu falei Recopa, é Supercopa do Brasil, perdão, porque tem a Recopa Sul-Americana, mas em fevereiro, né? Em janeiro é a Supercopa do Brasil. Já em fevereiro, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians. E aí, Noel, só pra gente ter uma ideia, não sei até se você tem essa resposta, estou criando um problema aqui pro amigo, mas pelo menos a dúvida. Quando devemos ver o time titular do Flamengo aí, olhando para esse calendário provável, né? Já que a gente imagina nesse domingo um time só de garotos, né? Não, amanhã é um time só de garotos. Esse primeiro jogo vai ser um time só de garotos. Mas assim, quando vai ser o time principal, aí você me criou um problema. Mas assim, a gente imagina que seja nos clássicos. Aí, de repente, contra o Vasco já seja o time principal. O time principal, o elenco principal se representa na segunda-feira e inicia aí os treinamentos nessa pré-temporada, que dessa vez vai ser no Ninho do Urubu mesmo, né? Nos últimos 2 anos a pré-temporada foi nos Estados Unidos, dessa vez vai ser aqui mesmo, até por pouco tempo, né, de calendário, enfim, já vai ser corrido, mas eu imagino que a tendência é esse time principal estrear no Clássico, ou contra o Vasco ou contra o Fluminense ali, nesse período do Carioca. E aí a gente deve ter o Alacian, né? Se a gente está falando só de um jogo de garotos nesse final de semana, esse é um que talvez seja aproveitado. Foi um pouco, né, aproveitado, mas teve as questões... É um garoto gold, né? É um gold, né? Premium. Premium. O Alacian... Deixa eu só dar o crédito, vai. Não é o Raposo, é o Veloso. Roberto Veloso. Roberto Veloso, que deu a informação aqui, Perfeito. falando sobre o Andrew. Roberto Veloso. Os apresentadores dessa casa são muito bons, impressionante. Roberto Veloso, companheiro aqui de estar na área, foi então quem tinha falado sobre isso. Mas o Alacian deve ser um observado nesses próximos jogos, né? Com certeza. O Alacian, ele antecipou, inclusive, a apresentação dele, ele já vem treinando desde essa semana agora. E vai sim, ele está relacionado, vai para esse jogo de domingo, e, inclusive como titular, né? Ele volta, ele já tem experiência, está passando aí. Ele fez um gol contra o Chelsea, né? O terceiro gol da vitória por 3-1, que está passando aí na tela nesse momento. É um jogador que o Felipe já trabalhou com ele na base, o Felipe gosta muito, e ele vai tentar aproveitar essa oportunidade, né? Como no time principal não tem tantas oportunidades assim, aí qualquer oportunidade dessa de jogar no time da base, mas sendo um campeonato profissional, né? Os garotos agarram com unhas e dentes.
Thiago Lima, nosso Noel, obrigada então pelas informações. Flamengo estreando no domingo contra a Portuguesa, mas ainda com esse time aí de garotos, com o reforço do Alacian, que já vem sendo aproveitado também. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante para o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Então, rubro-negras e rubro-negros, sem mais enrolação, vamos à escalação aí do Flamengo para o jogo de hoje contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, começando pelo gol aí, Léo Nanete. Na zaga, João Vitor e Iago. Nas laterais, direita e esquerda, tá o Daniel Salles e o Johnny. No meio campo, Bruno Xavier, Pablo Lúcio e ali como meia armador, Guilherme Gomes. Ponta direita e esquerda, Douglas Telles e Joshua. E ali na centroavância, um cara ali de mais experiência no elenco, mais rodagem, de algumas partidas aí oficiais pelo Flamengo e até fez gol no Mundial aí contra o Chelsea. O Alacian tá integrando aí, fechando esses 11 aí titulares do Flamengo e é um jovem aí que pode ter mais oportunidades aí de mostrar mais futebol e que pode integrar mais forte aí o elenco do Flamengo para essa maratona que vai ser 2026, né? Muitas competições, o calendário é muito cheio, então quanto mais jovens se destacarem aí, melhor para o Flamengo para poder conseguir essa rodagem melhor e quem sabe aí, né, não se destaca uma joia aí e mais dinheiro entra para os cofres do Flamengo, não é mesmo? Eu quero saber de você, torcedor, quais são suas expectativas para o jogo, se a escalação você concorda, não concorda, ou para você não importa muito, porque começo de temporada, Carioca tem muita gente que não leva muito a sério, que não liga muito pro Carioca. E o principal, o placar do jogo, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.